ser o candidato mais jovem a estas legislativas de dia 30 de janeiro. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer o convite que a Rádio Campanário fez à candidatura do PSD para estar presente neste espaço e, obviamente, saudar a iniciativa de ouvir todos os cabeças da lista dos 3 círculos eleitorais do Alto Alentejo, bem como promover debates entre os diversos cabeças da lista, porque numa campanha diferente, marcada inevitavelmente pela pandemia, parece muito importante que os órgãos de comunicação social, regional e local procurem fazer este trabalho de informação política e, portanto, não podia deixar de começar por saudar estas iniciativas da Rádio Campanário e dizer que o prazer é todo meu. Em segundo lugar, em relação à pergunta que me coloca, dizer o seguinte: é obviamente uma responsabilidade. Aquilo que o Partido Social Democrata fez no Distrito de Porto Alegre, escolhendo para encabeçar a sua lista um jovem, é um sinal político, como é óbvio. Um sinal político de que o Alto Alentejo pode ter futuro, de que podemos aqui construir um novo caminho de esperança com alguém diferente, alguém que se mantém necessariamente, porque eu sou o mesmo. Eu, como candidato, sou igual àquele que sempre fui, fiel às minhas convicções, continuo a ser católico, continuo a ser humanista, continuo a pensar aquilo que penso. E, obviamente, parece-me que há uma vantagem muito clara em ser um candidato que não vem da bolha política. É que, obviamente, eu não tenho certamente os vícios e as amarras de quem há tantos anos se arrasta pelos lugares da vida pública. E, portanto, isto para dizer é, obviamente, uma grande responsabilidade que sei que tenho nos ombros, mas encarei esta escolha do Partido Social Democrata com alegria, mas sempre da responsabilidade, e é para mim uma honra poder encabeçar a lista do PSD ao Distrito de Porto Alegre. Quando fala em arrastamento, fala no arrasto também relativamente aos governantes do PSD? Não, quando falo em arrasto, falo de todos, obviamente. Aqui não há partido político. Obviamente, eu acho que em todos os partidos políticos há uma coisa. Quem se arrasta demasiado tempo nos lugares na vida política não tem a mesma forma de ver o fenómeno do que quem vem de fora. Obviamente que uma pessoa como eu, um jovem como eu, tem uma forma diferente de ver o fenómeno e pode trazer para o Distrito de Porto Alegre e para a Assembleia da República, se essa for a vontade dos norte-alentejanos no próximo dia 30, uma visão diferente, uma forma diferente de representar o Distrito e de olhar para os problemas do Distrito de Porto Alegre. Portanto, foi esses alguns dos motivos, enfim, que o motivaram a ter aceitado este desafio. Aceitei ser cabeça de lista porque eu considero que posso ajudar. E acho que o Distrito de Porto Alegre já merece uma nova oportunidade e uma nova forma de ser representado e um novo olhar sobre os problemas do Distrito de Porto Alegre que se arrastam há décadas. Portanto, Porto Alegre é a capital do distrito e é um distrito que tem sofrido quase que transversal a todos os outros distritos, nomeadamente no Alentejo, que tem sofrido nos últimos anos um despovoamento muito acentuado. Assim mostraram os censos já de 2011 e também de 2000, agora de 2021. E Porto Alegre, segundo algumas opiniões de análise, está cada vez a ficar mais isolado. Por isso, a que é que se propõe para que Porto Alegre saia, portanto, deste isolamento, nomeadamente no que diz respeito também às acessibilidades e enfim, o que é que Porto Alegre precisa neste momento? Para sermos sérios neste tipo de análise é importante sempre primeiro, antes de identificar quais são as soluções e quais são as propostas, fazer um diagnóstico. E o diagnóstico para o Distrito de Porto Alegre é relativamente simples. Porto Alegre é o distrito com menos população do país e, pior que isso, continua a perder lá um ritmo avassalador. Os dados dos censos de 2021, que ainda há pouco falou, foram um exemplo disso. Quem olhou atentamente para os dados só pode ter ficado gravemente preocupado. E eu acho que aqui há 2 problemas essenciais no Distrito de Porto Alegre. O primeiro tem a ver com preponderância, com peso político. É óbvio que quando o Distrito de Porto Alegre só elege 2 deputados, este problema ficamos logo diminuídos à partida. Mas eu acho que a falta de peso político do Distrito de Porto Alegre não se esgota no facto de só ter 2 deputados. Esgota-se também na forma como temos sido representados. Nós precisamos de mais deputados no Distrito Eleitoral de Porto Alegre. Vou lutar por isso. O Distrito de Porto Alegre não pode ser o único distrito do país que elege só 2 deputados. Mas aquilo que nós propomos nesta candidatura do PSD e que eu me proponho é também uma nova forma de representar o distrito na Assembleia da República. Os resultados estão à vista. O distrito tem estado completamente abandonado por este governo. O PS governou 19 dos últimos 26 anos e governou os últimos 6 ininterruptamente. E o distrito está cada vez mais abandonado, mais despovoado, mais desertificado. É importante que haja uma nova forma de representar o distrito na Assembleia da República. Mais enérgica, mais assertiva, mais combativa. E é isso que o PSD propõe dia 30 aos norte-alentejanos. Portanto, o primeiro tópico seria este. Precisamos de mais peso político. E isso não se esgota no facto de termos só 2 deputados e aceitarmos isso como inevitabilidade. Temos que lutar para ter, sim, mais deputados, mas sobretudo para que quem é eleito deputado do Distrito Eleitoral de Porto Alegre
saiba que tem que ter uma nova postura, uma nova atitude mais combativa na Assembleia da República. E o segundo é óbvio. Nós não podemos querer fixar pessoas sem termos capacidade para gerar emprego. Ninguém fica no Distrito de Porto Alegre se não tiver onde trabalhar. Sem emprego é impossível alguém entender que é no Distrito de Porto Alegre que quer constituir família, fixar-se e construir o seu projeto de vida. E para isso nós temos que criar condições atrativas para o investimento. Nós não podemos simplesmente lavar as mãos e dizer ninguém quer investir no Distrito de Porto Alegre. Nós temos que criar condições. Quem é decisor político tem essa obrigação. Criar um ambiente favorável. E sim, não há que ter medo de o dizer. Eu, como deputado da Assembleia da República, lutarei para que haja um regime fiscal diferenciado para os territórios de baixa densidade. Uma discriminação positiva. Porque se temos sido discriminados negativamente ao longo das últimas décadas, acho que não há problema nenhum em agora defendermos que precisamos de uma discriminação positiva para os territórios de baixa densidade, nomeadamente para o Alto Alentejo. Precisamos de mais investimento para fixar cá pessoas. Mas não nos podemos esquecer de outra coisa. Nós queremos mais pessoas, queremos mais emprego, queremos novas empresas, mas não nos podemos esquecer de quem cá está. E, portanto, tal como defendo que deve haver benefícios fiscais para novas empresas para se virem instalar no Distrito, nós também temos que auxiliar, nomeadamente na via fiscal, as empresas que já cá estão instaladas, que já cá laboram no Distrito, apoiar os nossos pequenos produtores, os nossos pequenos comerciantes, porque são essas pessoas que o seu trabalho, o seu suor de cada dia, dinamizam a economia das nossas vilas, das nossas cidades, das nossas aldeias. E, portanto, parece-me premente que nós pretendemos que venha para cá mais gente, mas não nos esquecemos daqueles que já cá estão e continuam a permitir que haja vida no Distrito. E é também por esses que eu me proponho a ser essa voz que, obviamente, têm estado esquecidos pelo Poder Central e pelos deputados do Distrito. Relativamente ao despovoamento, muitos acreditam que, de facto, a taxa de natalidade é baixa e continuará a ser baixa, certamente não será nos próximos anos que ela possa, portanto, crescer ao ponto também de fazer crescer o povoamento, as pessoas, a imigração, o que é que pensa relativamente a esta questão, nomeadamente para a parte da mão de obra, que, apesar das dificuldades, hoje é um problema com que o Distrito de Porto Alegre, e não só, se debate, portanto, com esta falta de mão de obra qualificada. Não, sobre o tema da imigração, a minha posição e a posição do PSD é muito clara, como não, o PSD é um partido, ao contrário de outros, que não tem qualquer reserva em matéria de imigração. Se o nosso problema é ter falta de pessoas, mal seria que se defendesse aqui que não devem vir pessoas A ou B. Mas é uma solução. É uma solução, como é óbvio, deve ser uma solução. Mas não se pode disputar aí. Nós, no Distrito de Porto Alegre, temos 4 escolas do Instituto Politécnico de Porto Alegre, a Escola Superior de Saúde, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, temos também a Escola Agrária em Elvas, também a capacidade formativa, que aponta atualmente na área da aeronáutica. E temos aqui quadros muito qualificados, que não podemos perder. Mas se esses quadros cá estudam e depois não encontram cá uma oferta de emprego que os satisfaça, obviamente vêm-se forçados. É muito comum nós ouvirmos dizer que os jovens saem do Distrito de Porto Alegre. Essa é uma realidade. Eu próprio optei por estudar em Lisboa. Também não teria outra hipótese, uma vez que resolvi estudar direito e não podia estudá-lo em Porto Alegre. Mas os jovens saem para estudar. Mas isso não é necessariamente um problema. O problema é que saem para estudar e a grande maioria deles não tem qualquer perspectiva de poder voltar. Não por não ter vontade de voltar para a sua terra, mas sim porque nós, se não tivermos cá emprego, poder aqui construir o nosso projeto de vida, obviamente que não os podemos fazer. E é isto que o PSD pretende, a partir do próximo dia 30, é construir um Alto Alentejo com futuro. E esta cantora é esse sinal de esperança. Porque eu não me resigno, nós não podemos aceitar com inevitabilidade que os filhos da terra saiam ano após ano e assistir passivamente a isso. Ou seja, nós temos que lutar para construir um Alto Alentejo em que eu acredito piamente, com futuro para avós, pais, filhos, netos. Não podemos estar resignados a esta estagnação em que o Distrito se encontra às mãos do Partido Socialista há muito tempo. João Pedro Luís, há pouco falava que, de facto, uma das coisas porque irá lutar, portanto, é o número de deputados não ser em detrimento do território, da população, mas da densidade do território. E outra situação, aqui a questão da fiscalidade, portanto, arranjarem-se taxas para estes territórios mais baixas. Mas tudo isto não chega para fixar, certamente, para fixar os tais jovens, ou então para que eles, depois da sua formação, possam regressar à sua terra natal, à sua origem. O que é que propõe mais enquanto deputado? Quais são as políticas que pensa ajudar a implementar para este... Acho que estas duas são nomeadamente importantes. Aumentar o peso político, quer pelo número, quer pela forma como os deputados estão na Assembleia da República, os deputados que representam o Distrito, podem ser deputados da nação, e todos sabemos isto.
Mas era o que eu ia dizer, o deputado quando é eleito, a única percepção é deputado da nação. Mas é eleito por um círculo eleitoral. E não pode esquecer quem é que foi eleger. E é isso que eu acho que muitas vezes tem acontecido. Quando um deputado é eleito por círculo eleitoral de Porto Alegre, no dia seguinte é deputado da nação, sim senhor. Mas não foi eleito com os votos dos portugueses todos. Foi eleito com os votos dos habitantes do distrito de Porto Alegre. Foi eleito com os votos dos norte-alentejanos. E é disso que não se pode inevitavelmente esquecer. Outras questões no distrito são obviamente muito importantes. Vamos falar de saúde. Todos sabemos, no distrito de Porto Alegre, temos uma carência grave ao nível dos serviços de saúde. Quer no hospital distrital, quer nos centros de saúde. E aí a solução é uma. É preciso mais investimento público. É preciso que o Governo Central olhe para o distrito de Porto Alegre como olha para outros distritos. E se é verdade que este Governo tem desinvestido na saúde em toda a linha, em todos os distritos, o distrito de Porto Alegre sentimos isso ainda com maior gravidade. Ainda há pouco tempo, o Sindicato da Ordem, o Sindicato dos Médicos, denunciou que ele considerou ser uma situação grave devido às urgências do Hospital Distrital de Porto Alegre, por falta de clínicos para fazer face às necessidades do serviço. Como é óbvio, isto gera um ambiente de desconfiança. Estas carências que o Distrito de Porto Alegre tem na área da saúde afastam a população. Como é óbvio, aqui a solução é muito simples. Nós precisamos de mais investimento em recursos humanos no Hospital Distrital para podermos ter melhores serviços, melhores especialidades, e precisamos sim de uma ampliação e requalificação do Hospital Distrital. Porque só assim é que é possível ter um cuidados de saúde ao nível dos outros distritos. Porque quem é norte-alentejano é tão português como os outros portugueses todos. E é isso que este Governo não tem feito sentido. Tem deixado completamente o Alto Alentejo ao abandono. Porque nós que necessitamos ter cuidado nos acessos de saúde. Ninguém acha normal que quem vive em Lisboa, no Porto, em Aveiro ou em qualquer distrito do litoral tenha, por isso só, melhores condições de acesso à saúde. Nós temos de lutar. A saúde no distrito de Porto Alegre é um problema grave, que afasta também a fixação de pessoas. E a resposta é só uma: investimento público. É a questão, porque fala na questão da saúde e falou, portanto, oportunidades noutros territórios, noutros distritos, não sei se se refere propriamente também ao distrito de Évora, onde está agora já em construção um novo Hospital Central do Alentejo. E quando falo do Alentejo, falo para os 3 distritos. Considera que, enfim, a construção e depois de executada a obra e que esteja a funcionar este hospital pode esvaziar também, ou é um complemento, e aí também o Sistema Nacional de Saúde no Distrito de Porto Alegre irá beneficiar com este Hospital Central. Ou pode esvaziar, enfim, aqueles serviços que já existem, nomeadamente o Hospital de Porto Alegre. Acho que isso não pode acontecer. Tem de funcionar não, como eu um pergunto complemento. se pode ou não acontecer, sim. Tem de funcionar, qual é a sua posição? Tem de funcionar como um complemento. Obviamente, somos favoráveis à construção do Hospital Central, não é isso que está em causa. Acho que todos os alentejanos vão beneficiar da melhoria de condições de acesso à saúde no Hospital Central em Évora. Mas, obviamente, isso não pode ser argumento para se esvaziar ainda mais do que são as condições do Hospital Distrital de Porto Alegre. Muito bem. Relativamente ao Alqueva, talvez, portanto, talvez, é o Distrito de Porto Alegre, foi o mais penalizado porque não é apanhado propriamente pelo Alqueva, ao contrário de Beja e de Évora, que tem desenvolvido, nomeadamente na atividade da agricultura, também tão característica, não é? E tão nossa a agricultura no Alentejo. Veio agora uma alternativa com a barragem do Pisão. Correto. Como é óbvio, a barragem do Pisão é uma obra que todos os norte-alentejanos anseiam há muito tempo e que tem sido sistematicamente prometida. Sobre a barragem do Pisão é importante dizer 2 coisas. Primeiro, que a barragem do Pisão será paga pelos municípios do norte-alentejano e pelos fundos europeus do PRR. E acho que o mais importante para os norte-alentejanos é efetivamente que se construa a barragem. Não precisamos de tantas cerimónias, de tantas inaugurações, tantos ministros a caminho do Distrito de Porto Alegre para anunciar a construção da barragem. Portanto, é que construam a barragem como é óbvio. E sobre o tema da agricultura não há que ter dúvidas. Estamos a falar de um distrito onde o setor da agricultura e da pecuária assume uma importância vital na economia. E aqui também o PSD tem de ser uma voz intransigente na defesa dos nossos agricultores, dos nossos produtores, dos nossos caçadores, daqueles que são figuras identitárias do nosso norte-alentejano e que tantas vezes têm sido esquecidos por este governo socialista que tem dado de mão dada com partidos que atentam contra o mundo rural todos os dias. O PSD nisto é um partido que assume logo aí uma clara diferença para o Partido Socialista no norte-alentejano. Nós não temos problema nenhum em dizer que queremos defender intransigentemente os nossos produtores, os nossos agricultores, os nossos caçadores, as pessoas que trabalham a terra e que tantas vezes têm sido atacadas por Lisboa por serem do mundo rural. Porque quem vive em Lisboa não entende como funciona o mundo rural. Se calhar não tem de entender, mas tem de respeitar. Portanto, o PSD nisto, esse é um compromisso que eu assumo.
Eleito dia 30 de janeiro, o Distrito de Porto Alegre passará a ter uma voz intransigente na defesa do nosso distrito, do seu património, das suas tradições, dos seus costumes, das nossas festas populares, das nossas tradições, da nossa identidade norte-alentejana, que obviamente não tem tido essa voz nos últimos 2 anos. A questão das acessibilidades também é, como se costuma dizer cá na gíria, também um daqueles calcanhares do distrito de Porto Alegre. Completamente. A questão das, obviamente, o distrito de Porto Alegre é o distrito que tem piores acessibilidades e, portanto, obviamente, é inevitável falar nisso. E acho que sim, acho que não há que ter problema em assumir isto. O distrito de Porto Alegre é o único distrito que não é servido grande parte dele por autoestrada, é a única capital do distrito que não tem uma ligação por autoestrada e acho que há que assumir também esse compromisso. Okay? O que é que Porto Alegre tem a menos que os outros distritos? O que é que os norte-alentejanos são a menos que os outros cidadãos do país? Nada. E, portanto, temos de pugnar, e como deputado do Partido Social Democrata, eleito no próximo dia 20, se essa for a vontade dos norte-alentejanos, temos de pugnar, sim, por melhores acessibilidades. Nomeadamente com a autoestrada, e também parece óbvio que tem que criar condições para termos uma ligação digna e segura entre a fronteira de Caia, Arronches, Campo Maior e Porto Alegre. Obviamente, acho que estas são duas linhas principais, duas acessibilidades poderiam fazer a diferença. Que poderiam, obviamente, fazer a diferença. E é mais um tema. Já vimos tantos. Acessibilidades, saúde, na agricultura, em tantas áreas, em que, efetivamente, aquilo que os norte-alentejanos sentem na pele é que têm estado esquecidos, têm estado abandonados pelo poder central. Isto não pode acontecer. Porquê é que leitura, até porque já passaram também, nesta última década, diria mesmo, portanto, governos do PSD. Porquê é que não olharam para Porto Alegre com os olhos que o João Pedro acha que deveriam ter olhado? Porque isto não se arrasta, provavelmente, nos últimos 6 ou 7 anos, não é? Do Partido Socialista. Se calhar já estamos a falar de décadas atrás. Mas é importante ver uma coisa. Nos últimos 26 anos, quem governou o país durante 19 deles foi o Partido Socialista. A última vez que o PSD esteve no governo foi uma situação... O que é que fez com Porto Alegre? Investiu mais na saúde em Porto Alegre do que o Partido Socialista. O PSD investiu mais na saúde do Distrito de Porto Alegre em tempos de dificuldade, em tempos de resgate financeiro, do que o Partido Socialista em termos de normalidade e de conjuntura favorável externa. Acho que esta é muito clara. Obviamente, o PSD também poderia e devia ter feito mais para o Alto Alentejo. Agora, há uma coisa óbvia. O PS governou 19 nos 26 anos. Governou os últimos 6. E a última vez que o PSD esteve no governo foi a salvar Portugal. Foi cumprir um resgate que tivemos que cumprir porque o engenheiro Sócrates e o governo socialista levaram o país à bancarrota. Portanto, aqui as culpas não são divididas. A culpa é maioritariamente quem tem governado mais tempo. Isto é óbvio. Se governaram 19 nos últimos 26 anos, a responsabilidade maior é, obviamente, do Partido Socialista. E que, inclusive, tem uma responsabilidade acrescida. Nos últimos 6 anos, governou em tempo de conjuntura favorável, que não aproveitou. E nos últimos 2 anos, então, não pode mesmo haver desculpas. O governo foi do Partido Socialista. Os 2 deputados foram do Partido Socialista. Tiveram, inclusive, um secretário de Estado proveniente do distrito do Partido Socialista. Se não resolveram, e efetivamente não resolveram, basta ver os temas todos. A questão da barragem do Pisão, de facto, ela, portanto... Que ainda não está construída, mas sim, mas que... Eu acho que foi a grande bandeira do PS nas últimas eleições. Era o que eu ia perguntar. Portanto, isso foi, de facto, trabalho feito pelos deputados, nomeadamente pelo deputado Luís Testa, na Assembleia da República. É a única coisa. Primeiro, a barragem ainda não está construída, ou seja, eu acho que o último é quando ela estiver construída, aí é que ela vai servir os norte-alentejanos. Mas é a única coisa que tem para mostrar. É uma barragem que ainda vai para o seu estudo de impacto ambiental. De resto, não resolveram mais nenhum problema. Portanto, parece-me óbvio, efetivamente, quem tem estado no poder, o Partido Socialista e os deputados do Partido Socialista e o Secretário de Estado do Partido Socialista, não têm servido dignamente as populações do norte-alentejano. Aquilo que o Partido Socialista fez em 2019 foi, e desculpe a expressão, foi pedir a mão dos norte-alentejanos. Pediu a mão. Teve esse voto de confiança dos norte-alentejanos. Deram os 2 deputados ao PS e a seguir deixou-os no altar durante estes 2 anos. Ficámos à espera. E nada resolveu. O distrito não evoluiu. O distrito de Porto Alegre está melhor? Eu pergunto. Está? Ninguém acha que o distrito de Porto Alegre está melhor. A responsabilidade de quem? É dos representantes do distrito, é do governo e é do secretário de Estado, que têm sido sistemáticos, que têm sido nestes 2 anos todos do Partido Socialista. E há que assumir as responsabilidades. Houve sempre aqui, enfim, aqui uma espécie, não vou aplicar o termo de rivalidade, porque é impensável, né, para nós alentejanos considerarmos que existe alguma rivalidade entre distritos, mas a verdade é que há aqui uma luta, entre aspas, entre Porto Alegre, nomeadamente, e Évora.
em que os portalegrenses sempre consideraram que Évora teve sempre outros benefícios e continua a ter de que tem ou teve Porto Alegre. É dessa opinião? Não. Eu sou da opinião, eu não sou contra nada daquilo que existe nos outros distritos todos. Nem Évora, nem Beja, nos outros distritos do país. Eu acho é que nós não podemos continuar sistematicamente a ser o distrito pior tratado do poder central. Mas a nível da indústria, por exemplo, porque é que acha que, enfim, as empresas na área da aeronáutica e outras mais, vão todas elas, ou têm ido quase todas, agora para Ponte Sor, mas mais para Évora, e esse tipo de indústria, por exemplo, não vai para Porto Alegre? Agora, na Ponte Sor temos tido uma evolução significativa nessa área. Agora, aquilo que eu achei, tem vindo mais para Évora do que para o distrito de Porto Alegre. Isso é um facto. Mas isso parece-me bem. Isso é bom. Isso é bom para os habitantes do distrito de Évora. Como se me falar num investimento em Aveiro, em Leiria, em Viseu, eles são bons. Eu não sou contra nenhum investimento, nenhuma indústria, nenhuma nova empresa. Também não se coloca dentro desse contexto agora, de ser contra ou a favor. Aquilo que me parece é, nós temos é de ter o mesmo distrito de Porto Alegre. Nós temos é de lutar para ter essas oportunidades, essas empresas, esse emprego, esse desenvolvimento tecnológico do nosso distrito também. Ou seja, não sou da opinião, ou seja, não faço parte dessa tal rivalidade que falou, não sou parte dessa tal rivalidade em Porto Alegre e Évora. Ainda é muito novo, por aí com certeza. Pronto, mas relativamente, e à capital do distrito, a Porto Alegre mesmo, é aí que se nota maior assimetria, portanto, das empresas, novas empresas, considera que é a capital do distrito. Porque temos Ponte Sor, que está, enfim, em franco desenvolvimento, com esse tipo de empresas. A capital do distrito. A capital do distrito precisa claramente ser a alavanca do distrito de Porto Alegre. E se calhar não está a ser, não sei, pergunto. Não tem conseguido ser, tem tido algumas dificuldades em afirmar-se como tal, que acredito que estamos neste momento a trabalhar para que possa voltar a ser. Mas falando da capital do distrito, há um ponto também muito óbvio. Vamos falar de investimentos na capital do distrito. E aí também é responsável do Estado Central. Falamos do hospital. Ampliação e requalificação. Nem vê. Vamos falar do Tribunal. O Palácio da Justiça em Porto Alegre, o Tribunal Central, está fechado há 7 anos. Há 7 anos por obras. As obras ainda não começaram. Como é que alguém entende que um tribunal esteja encerrado por obras há 7 anos que ainda não se iniciaram? Vamos falar da Escola de Formação da GNR. Sabe quem é que prometeu a Escola de Formação da GNR aos porto-alegrenses e aos alto-alentejanos? Foi o primeiro-ministro António Costa, quando era ministro. António Costa recebeu uma medalha municipal, de mérito municipal, por prometer a Escola da GNR. E a Escola da GNR onde é que está? Entretanto, já o ministro Eduardo Cabrito, outro fantástico ministro deste governo socialista, veio cá, em cerimónias de juramento solene da bandeira e outras inaugurações, voltar a prometer a Escola da GNR. E a Escola da GNR está construída. Ou seja, para o distrito de Porto Alegre, o que tem vindo nos últimos anos são sistematicamente, nas diversas áreas, promessas, que nunca se concretizam. João Pedro, falamos no governo, podemos aqui pegar também na questão da regionalização. Acho que o Partido Socialista, portanto, nas medidas que lançou, creio que há um dia ou dois, falava que se propõe, portanto, a que haja um referendo, se viesse a ser governo, para a questão da regionalização. Ajudava. Não lhe falo em termos de referendo. Ajudava se, por acaso, o voto fosse favorável e houvesse uma regionalização. Aqui eu vou ser sincero e acompanho a posição do Presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, que é, quando falamos de regionalização, de que é que estamos a falar exatamente? O Partido Socialista não foi capaz de dizer... Porque nos governos regionais, não supõe-se que será mais ou menos pois, isso, mas é isso que não sabemos. Descentralizar o poder... Mas a questão, uma coisa é deslocalizar, outra é descentralizar, outra é regionalizar. E é importante de que é que estamos exatamente a falar. E o Partido Social Democrata não tem uma posição assumida sobre a regionalização neste momento, porque não conhece qual é a proposta do Partido Socialista sobre a regionalização. E devemos perceber exatamente de que é que estamos a falar. Porque, em determinada medida, ela até poderia ser uma mais... Mas no modelo que, enfim, todos nós conhecemos, o que é que lhe parece? Esta descentralização seria importante e iria ajudar o distrito? Não, eu acho, uma coisa eu posso já assumir aqui. Eu acho que quem está mais perto... Mas que conhecemos da regionalização na sua generalidade. Quem está mais perto decide melhor. Não tenho grandes dúvidas disto. Os presidentes de junta de freguesia decidem melhor para as suas localidades, como os presidentes de Câmara decidem melhor do que quem está em Lisboa. Quem está no terreno, em qualquer freguesia deste distrito ou em qualquer concelho, decide melhor porque está mais perto da população do que qualquer gabinete em Lisboa ou em qualquer Ministério ou Secretaria de Estado.
Isso não tem grandes dúvidas. Agora, sobre a regionalização, o que tem de se entender é exatamente o que é que o Partido Socialista pretende com a regionalização. Mas digo já uma coisa, sou favorável a dois aspectos. Primeiro, quem está mais perto decide melhor. Não tenho nenhum problema com isso. E segundo, se for para fazer, tem que haver referendo. Nessa questão e com muitas outras. O Presidente da República já veio dizer que estava de acordo, o Partido Socialista estava de acordo para 2026. Para 2026. O Presidente da República falou nisso para 2026. Aquilo que acho que é importante sobre a legislação neste momento, que acompanha a pessoa do Presidente do Partido, que é exatamente de que é que estamos a falar e em que molde estamos a falar. João Pedro Luís, e o tempo voa, em rádio, em qualquer órgão de comunicação social, portanto, queria pedir também a sua opinião, enfim, de forma generalizada, e o futuro a Deus pertence, não é verdade? Mas o que é que pode vir a acontecer no dia 30 de janeiro? Certamente que é óbvio aquilo que me vai responder, mas eu depois também tenho que colocar uma outra questão. Eu acho que a decisão que os norte-americanos e os portugueses têm dia 30 de janeiro é da maior importância. E só há daqui duas opções. De um lado, nós temos o governo do PS, de António Costa, que andou sempre de mão dada com a extrema-esquerda, e que agora, e em princípio, porque é que temos eleições agora? Não haveria eleições em 2021, era em 2023. Nós temos eleições porque a maioria de esquerda faliu. Está esgotada, não tem mais nada para oferecer ao país, prova disso, que não conseguiu entender-se. Não acredito que possa renascer. Não, isso, aliás, o primeiro-ministro António Costa é que tem andado sempre a dizer que não quer mais nenhum entendimento à esquerda, mas andou sempre com eles durante os últimos 6 anos. O PSD também diz, não quer. Mas deixa-me só terminar isto, eu já respondo. Mas é o seguinte, que é, efetivamente, a maioria de esquerda está esgotada. E por isso é que houve eleições, porque não conseguiram aprovar o orçamento. E que a escolha é óbvia. De um lado, o governo do PS e de António Costa, cujos resultados conhecemos. Os portugueses pagam o valor mais elevado de impostos da sua história e têm piores serviços públicos do que tinham anteriormente. Temos um país cada vez mais na cauda da Europa. Temos o segundo salário médio mais baixo da União Europeia. Como é que nós podemos contentar-nos com um país que cresce 1% ao ano, que tem uma taxa de desemprego jovem de 27,7%, que tem uma carga fiscal elevadíssima e pior, é que pior do que os portugueses pagarem muitos impostos, é que não temos esse retorno em serviços públicos de qualidade. Esta é a herança do governo de António Costa. Quem quer mudar de vida em Portugal, quem quer um novo país com novos horizontes, tem uma opção. Votar no PSD. E escolher um novo governo. Um governo como foram sempre os governos do PSD. Responsável, reformista, corajoso, com um novo primeiro-ministro. E acredito, entretanto, numa maioria, ainda não ouvi falar disto a ninguém, nem ao próprio Dr. Rui Rio, mas ouviu-o falar, acredita numa maioria PSD. Ou não haver uma maioria, como é que vão, portanto, governar? Na sua opinião, qual pode ser a solução? Eu acho que a solução é simples. Eu acho que o PSD vai ganhar as eleições no dia 30 de janeiro. E a partir desse momento, o Dr. Rui Rio será indigitado Primeiro-Ministro de Portugal. O Dr. Rui Rio apresenta um governo e um programa de governo. E assim cabe à Assembleia da República pronunciar-se. Se a Assembleia da República prefere ter um novo governo do PSD ou derrubar esse governo. O Primeiro-Ministro António Costa já disse que se perder eleições se demite. Que é o que eu acho que vai acontecer. É a única certeza que temos de dia 30, porque tudo o resto ainda está muito... Porque aí tudo o resto está nas mãos dos outros líderes partidários. Agora, eu acho é que temos de voltar a repor alguma normalidade democrática neste país. Os portugueses, quando vão às urnas dia 30, vão e sabem o que estão a fazer. E se escolherem votar no PSD, e se o PSD vencer as eleições, é porque pretende que haja um novo governo. Formado por quem? Um governo PSD. Ainda que seja um governo Ainda que seja um governo minoritário, é possível governar em minoria. Em Portugal houve muitos governos minoritários. E aí, acha que é isso que vai acontecer? Não, acho que o PSD vai vencer as eleições. E a seguir vai procurar formar governo com outra composição parlamentar que nós não conhecemos. Nós não sabemos quantos deputados será a Iniciativa Liberal, quantos deputados será o CDS-PP. Nós não sabemos qual será a postura do Partido Socialista no dia seguinte. Ou, nomeadamente, quem será o líder do Partido Socialista. O CDS-PP, o Dr. Rui Rio já disse que era meia dúzia. Portanto, se calhar não conta muito... Que eram meia dúzia, os votos do CDS-PP. Portanto, se calhar não conta muito com eles, mas poderá contar com os votos do Chega. Portanto, nós vimos ali uma porta aberta por parte do Chega. Não, algumas reticências por parte do... Aquilo que eu tenho visto é... Que diz que não, porque não é muito equilibrado, mas se entretanto se equilibrarem até dia 30, pode ser que a coisa... O que eu acho que nós todos assistimos, nomeadamente nesse debate, é
O Chega é que tem muita vontade de se entender com o PSD. O Chega diz uma coisa num dia, diz outra coisa no outro. Num dia diz que o Rui Rio devia ser... Mas se ele vier a acertar o passo, considera que é possível esta coisa? Mas como acertar o passo? O Chega já apresentou o seu programa eleitoral. Enfim, Com propostas que ultrapassam claramente as linhas vermelhas do PSD. enquanto candidato a deputado do PSD, considera que não há hipótese nenhuma. Não, ter um governo com o Chega, um governo de coligação PSD-Chega, hipótese nenhuma. Não vai haver um governo de coligação do PSD com o Chega. O que vai acontecer é que o Dr. Rio vai vencer as eleições de outubro e vai apresentar um programa de governo à Assembleia da República. E a seguir, a Assembleia da República se pronuncia sobre esse programa de governo. Acho que devemos entender e respeitarmos aquela que é a vontade da população. Porque eu nisto já assumi isto numa entrevista eleitoral na comunicação social. Eu sempre fui da opinião que quem ganha deve governar. E, portanto, se António Costa ganhar eleições, eu considero que António Costa deve ser Primeiro-Ministro de Portugal. Mas é importante entender é que... Mas sabe que diz que se abriu a chamada caixa de Pandora e isso sim, veio alterar mas eu mantenho a minha posição e de alguma altura critiquei quando abriram essa caixa de Pandora e fizeram... E o Partido Socialista entendeu-se com partidos que noutros tempos jamais se enfrentaria e que estaríamos... Acha que isso não vai acontecer se o PSD ganhar as eleições? Acho que se o PSD ganhar, aquilo que vai acontecer é o PSD formar governo e reunir-se ser Primeiro-Ministro de Portugal. Porque acho que a Assembleia da República vai entender que tem de respeitar num momento tão importante como este na vida da nação, aquela que é a vontade popular. João Pedro Ribeiro Luís, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar mais uma vez aos microfones da Rádio Campanário e certamente iremos encontrar-nos no próximo dia 27, salvo erro. 27. Bem pertinho das eleições, com uma campanha já feita, uma campanha que vai ser certamente também um bocadinho atípica, não sei se já está a sofrer, portanto, a receber, diferente pelo menos, não é? Atípica, porque esta pandemia não está a dar tréguas, embora sempre de referir, e eu faço sempre questão, enquanto profissional, de referir, não nos está a dar tréguas naquilo que é a velocidade da infecção, mas está-nos a dar tréguas a que as pessoas não fiquem, pelo menos não tenham tantas repercussões graves em termos de saúde em cada um dos infectados, o que já nos traz alguma esperança, e pelo menos tem. Eu também. Boa sorte então. Obrigado.